Estamos de volta? Gente, olha só. Uma grande dificuldade que muita gente tem é diferenciar nutricosméticos, nutracêuticos e cosmecêuticos. Gente, é diferente, ok? Então vocês vão ver isso agora comigo. Quais são essas diferenças, como identificar esses tipos de ativos e para que eles vão servir. Tudo bem? Muito bem, voltamos. E aí, pensaram na resposta? Vamos lá. Nutracêutico. Ele vai sendo utilizado muito para essa coisa de alimento com ação medicamentosa, tá? Então, na verdade, nada mais é do que o trabalho de dentro para fora, tá? Então, são chamados também de alimentos funcionais, onde a gente trabalha muito, por exemplo, o ômega 3, que é muito conhecido. Então, são os ativos que nós vamos trabalhar lá dentro do seu corpo. Os cosmecêuticos são substâncias bioativas e que tenham comprovação científica, isso é importantíssimo, tá? Lembrando que cosmecêuticos, ele pode ser prescrito para formulação por profissionais da área da saúde específicas em estética. Então, o esteticista, por exemplo, ele não faz a prescrição, ele vai fazer a indicação cosmetológica. E quem é da saúde faz a prescrição, tá? Então, pode ser para um protetor, pode ser um creme lipolítico, o que vocês desejarem. Nutricosméticos é conhecido como pílulas da beleza. São os suplementos orais, as cápsulas. Apesar de que você tem também pó, shake, bala, você tem outros veículos hoje em dia, né? Mas eles ficaram conhecidos como a pílula da beleza, tá? Onde você vai repor no seu corpo os nutrientes que vocês estão precisando para trabalhar aquele determinado distúrbio estético que esteja sendo tratado. Falando de cosmético agora, então. Vamos lá, gente. Um cosmético, uma formulação, está muito avançada, principalmente aqui no nosso país. Nosso país, o Brasil, ele é muito avançado quando se fala nessa parte de formulação. Então, a gente usa muito tecnologia junto desse cosmecêutico, desse cosmético, né? E aí você pode ter, por exemplo, uma nanotecnologia, são chamados vetorizados, tá? Então, ativo vetorizado. Então, é onde você consegue focar com o seu ativo o local exato onde você deseja trabalhar. Para esse creme, para esse ativo atingir a pele, ele passa antes por uma série de obstáculos, né? Então, impurezas, até a camada mais superficial da pele, se está muito grossa, é uma barreira também. Então, a gente precisa pensar em algumas coisas aí, tá? A tecnologia mais presente nos cosméticos, claro, são os bons ativos, mas também são fundamentais você ter uma tecnologia associada. Já ouviram falar de drone delivery? Drone delivery é onde você consegue levar o seu ativo exatamente aonde você deseja que ele atue. E você não vai ter perda de eficácia em nenhuma parte. Ele vai direto ao ponto. Legal, né? Temos outras coisas, né? Então, por exemplo, um drone que eu posso dar exemplo é um lipossoma. O lipossoma, ele é um drone, porque ele vai fazer o quê? Ele aumenta a penetração desse ativo sobre a sua pele, porque ele quebra esse ativo em vários pedacinhos, engloba ela numa molécula, pensem em várias bexigas juntos, tá bom? E facilita a penetração da sua pele. É um tipo. Prolipunel é um outro tipo de tecnologia, mas que também é embasado em lipossomas. Você tem a capacidade de penetrar o ativo sem causar irritação. Por exemplo, para uma pele mais sensível, uma pele que já está irritada com alguma coisa, tá? Nanobiotecnologia, ele é mais relacionado à estrutura, à prioridade do processo que envolve o material nessa dimensão. Normalmente a gente trabalha na escala de nanométrica, tá? Então ele refere-se à utilização de pequenas partículas contendo esses princípios ativos que são capazes aí de penetrar nas camadas mais profundas da sua pele e potencializa o seu ativo.
Cosmético biomimético. Esse já ouviu falar? Esse é diferente, né? Ele trabalha num campo mais emergente. E aí ele tem um foco principal nos fenômenos naturais, tá? Então ele mostra que a utilização desse tipo de cosmético, você pode usar, por exemplo, como na face, para diminuir a irritação dessa pele. É um exemplo, tá? Então você tem um cosmético que desempenha uma função semelhante ao seu organismo, ok? Probióticos, essa é certeza que vocês já ouviram falar, né? Pro significa para, biotic significa vida. Então, logo nós estamos falando de um cosmético que tem o benefício da vida, a vida da pele. Esses probióticos, eles são micro-organismos que, quando administrados da forma correta, conferem um benefício à saúde hospedeira, ou seja, à nossa pele, ok? Like Effect. O Like Effect ele está muito em alta hoje em dia, você tem bastante ativos usando esse tipo de trabalho. Então, é uma ação muito similar a um parâmetro de origem, normalmente de origem vegetal, mas que tem uma aceitação muito positiva para a sua pele. Então, por exemplo, você tem a vitamina D-like, que é a Vederine, tá? Ela tem um papel como a imunidade da sua pele. O retinol-like, um exemplo, Revinage, conhecido por suavizar e preencher as rugas por causa do efeito do fibroblasto. E por aí vai. Então, a gente tem vários tipos hoje que usam esse efeito like, tá? Então, é sempre um ativo de origem vegetal que tem uma boa aceitação para a sua pele. Os cosméticos sem água, sem adição de água. A ideia é que essas novas fórmulas não precisem de uma porcentagem de água grande. E por que isso? Porque dessa forma você vai ter uma concentração do ativo melhor. Hoje aqui no Brasil, gente, um cosmético ele pode chegar a ter 80% de água, tá? E isso pode sim interferir na ação do seu trabalho, na ação lá do seu produto. Então, é uma alternativa muito viável que as empresas estão utilizando hoje e elas têm colocado isso nos rótulos, inclusive, porque isso é uma fonte de marketing também. Muito bem. Dito isso, nós temos que olhar para os veículos, tá? Então, o veículo, pensa no carro, é ele quem vai determinar como que você vai chegar na célula-alvo. Então, você pode chegar... sem desmerecer nada, tá, gente? Você pode chegar de Fusquinha, que vai mais devagar, mas você pode chegar numa Mercedes, que vai mais rápido. É meramente isso. Os melhores veículos, eles têm que ser estáveis, têm que ser dermocompatíveis e, claro, hipoalergênicos. Vou trazer algumas ideias para vocês dos mais utilizados hoje na estética. Base Second Skin, diria que é o meu campeão aí de utilização, é um dos que eu mais uso, tá? Ele tem uma ação muito compatível com ativos de nutrição que tem a tecnologia nano. Então pode ser um hidratante, anti-age, extrato vegetal. Gente, ele aceita qualquer tipo de ativo. E você pode utilizar em todas as peles, normal, reativa, irritada, lípica. Gente, todas as peles vão se aceitar muito bem com ela. A base Omega Gold. Essa eu uso principalmente para quem tem uma pele mais oleosa, uma pele mais mista, mais acneica, tá? Então, é quando você quer levar esses mesmos ativos, mas o tipo de pele você já está vendo que é uma pele mais oleosa, mais acneica. Base Hydra Fresh. Como o próprio nome já diz, ele tem essa ideia de ter uma hidratação junto. Então, você pode usar oleosa, mista, normal, alípica, o que você quiser. Pode colocar até um DMAI, então ele aceita moléculas maiores também, mas é quando você tem essa ideia de trazer um frescor, uma hidratação junto do produto. A base Adimax, ela é compatível também com nanotecnologia, com vários tipos de ativos, e é quando você quer utilizar numa pele mais oleosa, mista, normal e alípica.
a Inderme V. Essa é muito específica, tá, gente? É quando você vai estar trabalhando anestésico, anti-inflamatório, biotecnologia, e você vai trabalhar em uma pele sensível, ou ela já está com algum grau de irritação por algum motivo, tá bom? Então ela é bem específica. A Aquabomb. Gente, preciso falar alguma coisa? Pois é, a ideia dela é que ela tenha um alto grau de hidratação, é quando você quer dar um boom de hidratação para a sua pele. Então você pode usar em todos os tipos de pele, num pré-procedimento para você aumentar a camada a quantidade de glicosamina glicana, num pós-procedimento que requer uma super hidratação. Jato de plasma, laser de CO2 fracionado, são alguns exemplos. O Lessigel, ele é um gel, tá, gente? Então, ele é compatível com quase tudo, só não é indicado utilizar com os ácidos. De resto, você pode usar com qualquer coisa. E pode usar em qualquer tipo de pele, porque ele é um gel, tá? Bioserum. O Bioserum, você vai utilizar para uma pele que está com grau de oleosidade maior. Pode já estar até com acne, com uma pele acneica, uma pele sensível, e você precisa levar ali uma hidratação, você precisa levar ali um trabalho de rejuvenescimento. O Fitopoma é uma pomada, meramente isso, é uma pomada. Então você não vai usar em tudo, você vai usar para um pós-laser, uma queimadura, para um lábio, tá? Então você tem alguma coisa que você precisa colocar ali uma manta protetora. Seria essa a ideia. Muito bem? Bom, gente, não basta ficar só no veículo, né? Então, vamos falar um pouquinho de fórmula? Ai, adoro, gente. Então, olha só. Essa fórmula aqui é uma fórmula criada pela Galena. Adoro essa indústria farmacêutica. É uma das melhores indústrias de criação de ativos do Brasil, tá? Ela é reconhecida aí mundialmente. Essa daqui, o que ela colocou? É uma base second skin. Só que ela colocou para um procedimento. Então, poderia, por exemplo, ó, como eu estou vendo que ela tem aqui, Nutriômega, Lickpex, o que ele significa isso? Que é uma base para hidratação, para auxiliar até numa cicatrização. Então, pode ser um pós-laser, pode ser uma pós-jato de plasma, pós o que vocês quiserem para cicatrizar. Ó, vamos entender ativo por ativo? Até coloquei para vocês. O hidrox, na verdade, ele é um silanol, um silício, tá, gente? Então, na verdade, a ideia dele é esse trabalho realmente de estrutura. Então, você pode usar para anti-aging, para anti-estria, área dos olhos, tudo, cicatrização, tá? A base Nutriômega, vocês veem que tem Nutriômega 3, 6, 7, 9, tá? Ele é conhecido como um dermonutritivo, porque ele vai combater o processo inflamatório, ele previne envelhecimento, aumenta drasticamente a quantidade de água na pele, então é um super hidratante. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Quando você fala combate um processo inflamatório, eu estou, na verdade, controlando ele, tá? E ele é da Biotech, muito boa essa empresa também. A Lipex Basol C, ele é um óleo à base mais de canola, e ele tem essa ideia aí de trazer uma emoliência para a sua pele, deixar a pele mais maleável. Por isso que é tão bom para os pós-lasers esse ativo em si. Mais uma fórmula, ó, essa daqui é a chamada com a base Admax. É um creme que tem dupla função. Ele vai clarear a pele, ao mesmo tempo que tem um efeito firmador, tá? Então, vamos entender essa formulinha aqui. Ácido glicólico, claro, um dos melhores arras que nós temos, né? Então, leva uma renovação celular de células mortas muito bem. Demai, top, né, gente? Demai é vida para mim, gente. Demai, ele tem um efeito tanto imediato quanto a longo prazo, né? E ele tem esse efeito aí de lifting. O ácido glucático é o aquaporine, tá? Que é AQP, você vai encontrá-lo. O aquaporine, ele é puramente para hidratação.
mas é uma hidratação de uma grande qualidade. B-White, top também. O B-White, ele é um fator de crescimento, né? Na verdade, ele é um peptídeo com a função de clareador, tá? Então, ele vai trabalhar aí a ação de inibição da produção da melanina. Estou falando um pouquinho mais dele, gente, você pode utilizá-lo de várias dosagens, tá? Então, ele pode trabalhar de 0,2 até 0,5 aí de clareador. Quando é mais intenso, quando você tem uma mancha mais tranquila, pode colocar só 0,5, 1%. O alistim, ele tem um efeito antiglicante, tá? Então, esse daí, gente, pode faltar, né? Excelente antioxidante, olhando para o lado de pele glicosada. O ácido ascórbico, que é a ascorbosilane C, é um tipo de vitamina C, sim, tá, gente? Então, ele é um reestruturador, ao mesmo tempo que ele tem uma ação ali de antioxidação. Mais um, dá tempo, vamos falar mais um só nessa aula. Aquabomb. O Aquabomb, ele tem essa ideia de hidratação e, ao mesmo tempo, com esses ativos, uma pele antiglicante. Então, GPS, gente, ele é um ativo bionatural, né? Então, ele é um silício orgânico que tem essa ação aí de afinidade com a glicosamina glicana. Então, repõe a glicosamina de uma forma muito positiva e muito rápida. Beleza? Gente, próxima aula eu vou continuar falando de fórmulas para vocês, que delícia. Olha só, nessa aula agora, vocês vão aprender comigo sobre o envelhecimento da epiderme. Gente, para vocês chegarem a escolher o melhor ativo, o melhor ácido, a gente tem que entender sobre como ela vai envelhecer. E, claro, sobre a hidratação dessa pele, que é fundamental para um bom tratamento com peeling. Muito bem, vamos lá. Continuando, falando sobre fórmulas, vamos falar agora de uma água termal. Gente, a água termal é bem interessante porque ela é uma espécie de um hidratante líquido, né? Então, para quem tem peles mais sensíveis, para quem tem uma pele mais acneica, ela é bem interessante, tá? Então, vamos lá ver alguns ativos que a gente ainda não falou. Primeiro, silício. Gente, silício P, ele é uma forma de um silício orgânico, da forma tópica, onde você consegue uma melhor concentração dele, portanto, uma melhor penetração. E aí, com isso, a gente consegue trabalhar aí a matriz extracelular, ou seja, reestruturá-la, ok? Gel antipoluente, mora em São Paulo. Então, quem mora em São Paulo sabe o quanto isso é complexo aqui, né, gente? Então, ele vai te ajudar a tirar aquele aspecto de pele oxidada, tá? Vou chamar atenção para o Yaxel. O Yaxel, ele é um tipo de ácido hialurônico, só que de uma forma fracionada. E aí, com isso, ele tem o efeito de preenchimento, o efeito de um peeling natural, né? Então, ele dá esse auxílio aí em termos de renovação celular. O Exxon P, ele é um polissacarídeo. A ideia dele aí é trabalhar mais os metais pesados. Então, quando a gente fala assim, quelante de metais pesados, significa que ele vai trabalhar essa parte de absorção desses tipos de metais e, com isso, trabalhar a parte de detox. Ele atua muito também em fumaça de cigarro, tá? Um cero anti-olheiras, olha lá, coloquei o meianol, né? E olha lá, ascorbisilane C, ou seja, um pouco de vitamina C. O MEI, ele é muito conhecido pela ação de diminuir o processo inflamatório da região, e aí, com isso, ele tem essa fase de trabalhar edema, bolsa, por isso que é tão importante para a área dos olhos. Uma pomada, né? Como a gente falou de pomada, então uma pomada. Essa daqui, ó, faz uma barreirinha. A ideia dela é meramente fazer uma barreira ali de reparação. Então, você pode utilizar para um pós-procedimento de laser, de microagulhamento, é para reparar, tá? E aí, para ela, a gente colocou o Pro Barrier Repair, que é justamente essa função de manter um filme protetor ali para você parar de perder água. Tudo bem, gente? Legal. Bom, uma outra coisa que é muito importante da gente conversar um pouco, gente, é como a gente trabalha o envelhecimento em cada camada. Então, como que eu vou tratar o envelhecimento, por exemplo, da epiderme? Vamos lá.
Eu preciso pensar em algumas coisas. Primeiro, estimular uma renovação celular, né? Formar de volta a barreira de proteção que ela já perdeu, e aí com isso ela para de perder a água transepidermal. Aumentar essa espessura dessa epiderme, para que a gente consiga ali trabalhar uma renovação celular perfeita, né? E claro, estimular os canais de aquaporina. Quando a gente fala, vamos estimular renovação celular, o que eu estou falando? Que eu quero um ativo que entre com a fase de esfoliação. Então, ele vai desobstruir os poros, eliminar as células mortas. Então, a gente consegue ter um produto para estimular uma renovação celular. Não vou trabalhar peeling com vocês, gente, porque vocês têm módulos de peeling, tá bom? Então, eu não vou entrar nesse aspecto nessa aula. Bom, eu quero chamar atenção para alguns ativos que são bem interessantes. Essa, gente, é a Charcoal Mask. Tem uns nomes que são bem difíceis, né? Charcoal Mask. É o chamado Peel Off. Então, ela é a famosa máscara negra, como tantas pessoas já a conhecem, para trabalhar limpeza e suavização. Então, você aplica, deixa ela agir, termos aí de 15 minutos e já remove. Na hora que você remove, ela faz a desobstrução ali daqueles poros. E aí aqui uma fórmula com essa máscara. Então sim, ela é manipulada, tá bom, gente? Então ela é um ativo de manipulação. E aí você pode inclusive associá-la, por exemplo, com as pérolas negras, para você conseguir aí uma melhor absorção também. Cristal de quartzo, nossa, eu uso muito cristal de quartzo, gente. Cristal de quartzo, ele seria o peeling do quartzo. Já ouviram falar do peeling de cristal? É isso. Ele é um peeling físico. E aí, nesse caso, nós vamos ter um peeling físico cosmético, tá? Então, é a mesma ação do peeling de cristal, só que no cristal de quartzo. E ele promove uma grande esfoliação da região. Você pode, inclusive, fazer no formato de gomagem, tá? E aqui seria uma fórmula de sugestão para a utilização desse ativo. Você pode utilizá-lo também como um sabonete, né? Para uma pele que esteja mais oleosa. O Renew Zimi, ele é característica para trabalhar a remoção de células envelhecidas, ou seja, queratinócitos, tá? Então, ele acelera aí a remoção dos queratinócitos. Pó de pérola, nossa, esse a gente usa pra caramba, gente. O pó de pérola, ele faz essa atuação que ele vem nesse formato pó, como vocês estão vendo. Então, você pode misturá-lo num creme e trabalhar ele de esfoliação, misturá-lo com água e trabalhar no formato de aplicação. Então, você pode criar do jeito que vocês quiserem. Então, ele não é só para esfoliação, você pode promover um rejuvenescimento com ele, até celulite dá para trabalhar com esse ativo. Então, ele estimula uma formação de uma barreira, permite que você não perca mais água, aumenta uma espessura e sim, também estimula os canais de aquaporina. Então, eu diria que é um ativo coringa, que a gente usa bastante, a gente sempre o compra na forma pó, tá? Importância de lipídios e proteínas na hidratação da pele. Gente, isso é muito importante, porque quando a gente fala de lipídios e de hidratação, eu estou dizendo propriamente na hidratação em si. Então, eu quero dizer que eu vou, além de desobstruir, como a gente já fez, eu preciso repor a barreira de proteção. E essa barreira de proteção seria a nossa matriz lipídica. Daí a importância de trabalhar com ela. Então, ele tem que se formar um filme lipofílico, então um filme protetor, para impedir essa perda de água. E a gente sabe hoje, gente, que os lipídios, eles correspondem a uma média aí de 11% da composição da camada córnea, tá? Então, por isso que é tão importante o tê-lo. A quantidade de água na camada córnea, ela está em média de 20, 30%, e uma pele que tem uma situação de hidratação boa, 5% é a água fortemente que está ligada e 40% que é água fracamente ligada. Aí o que sobrou, Thaís? Aquele 55% é chamado de água livre, tá bom, gente? Acredito que você já deve ouvir falar no chamado NMF. O que é o NMF? É o fator natural de hidratação. Então, ele corresponde a um complexo de agentes, que normalmente são lipossolúveis, e junto de agentes de hidroxicópicos naturais, que correspondem a 30% do extrato da epiderme, e que a gente consegue repô-lo com alguns ativos. Qual que é o mecanismo que nós utilizamos para essa hidratação, né? Então,
São os cosméticos que visam reverter o seu processo de desidratação, atuando como oclusão, humectação, a hidratação ativa. Então, é tudo que possa permitir não perder mais ou repor o que já foi perdido. Então, quando a gente fala em oclusão, eu sempre gosto de dar o exemplo do óleo mineral. Então, ele faz essa barreira protetora e faz com que você pare de perder aquela água. O hidroscópico seria, por exemplo, uma glicerina, que ele faz esse filme, mas ao mesmo tempo faz uma reposição. Aumentar a barreira cutânea, por exemplo, os óleos vegetais, as manteigas, né? Então, se você tem maior barreira, perde menos. Distribuição de água, seria as aquaporines, então colocar a água no lugar certo. E a reposição do NMF, como a gente falou, seria, por exemplo, um grande exemplo que vocês já devem ter ouvido falar, ureia. A ureia é um ativo muito utilizado para isso. Muito bem. Chegando a este ponto, nós temos que falar de ativos. Mais ainda. Quem seriam esses principais ativos, gente? Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de ativos que fazem uma reposição ou faz com que você não perca mais essa água, tá? Então, é uma gama muito grande de que vocês têm. Eu vou trazer para vocês os principais, os mais utilizados, porque se eu fosse falar de todos, gente, eu teria que ficar aqui o dia inteiro, tá bom? Bom, entre eles, eu quero chamar atenção para o Otalipid. Ele, na verdade, ele é a base de óleo de aveia, tá? E aí ele entra já, por exemplo, para uma pele vegana, justamente porque ele tem esse lado sustentável, né? E a ideia é promover uma barreira de proteção. Então, ele não permite ter agressões externas. O óleo de ômega Inca, ele também vai entrar para o pessoal do veganismo, e ele também tem essa ideia de reduzir a perda de água transepidérmica. Então, ele não deixa sua pele perder mais água, tá? E por mais que a gente está falando assim, é um óleo, gente, ele não tem sensação de óleo, ele não é gorduroso, ele tem uma sensação como se fosse um sérum na pele. Efaderma, gente, você suspeita, porque Galeno, eu sou bem fã deles, viu? É uma indústria farmacêutica que eu gosto muito, eu confio muito nos ativos deles. O Efaderma, ele é uma hidratação para manter e reestabelecer a pele, então ele é legal para usar tanto como proteção de preventivo mesmo, quanto para tratar. Você consegue fazer as duas coisas, tá bom? Glicerina, gente, glicerina é basicão, né? Glicerina a gente usa aí não sei quantos anos, né? E a ideia dela justamente é aumentar essa hidratação de pele, fazendo com que haja a melhor elasticidade e promover a barreira cutânea. Os óleos vegetais ou manteigas, ele sempre vai ter que ser trabalhado junto de antioxidante, para não ter nenhuma oxidação de produto. Mas sempre é muito bem utilizado como calmante, função de reparação de barreira, e a concentração vai variar de acordo com o tipo de manteiga e o tipo de óleo vegetal que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu posso ter ele no formato de açaí, né, que eles chamam de vinho amazônico, que tem essa função de nutrição, de hidratação e até revitalização. Ele é uma fonte muito grande de vitamina C. Posso ter de andiroba. Andiroba é uma raiz, na verdade, e aí você tem tanto essa função de hidratação quanto a função de cicatrizante. De babaçu, também lá da Amazônia, né? É um emoliente muito utilizado e é um excelente substituto aí para o óleo de coco. Tirando esses, nós teremos ainda o aminiporine. Esse é muito utilizado há muitos anos já é bem descrito aí na nossa literatura. Ele é um ativo vegetal e a ideia é combater a desidratação cutânea. A niacinamida, tão utilizada em tantas coisas, né, gente? A niacinamida, você vai utilizá-la tanto para essa função de clareamento de pele, quanto a função de envelhecimento, de acne, dermatite, rosácea, tá? Dermatite atópica. Então, eu costumo dizer que niacinamida nunca faz mal a ninguém. É só a gente sempre utilizá-la numa concentração que não ultrapasse 5%. E aqui eu coloquei um exemplo de uma fórmula com o Efaderma, tá? Então, ele é um hidratante para uma pele extremamente ressecada, tá bom?
Ah, uma coisinha, gente. Sempre que eu falar assim, ó, creme, nananana, QSP significa quantidade exata do produto, tá bom? Uma outra opção, só que ainda utilizando o EcoCert, que tem essa ideia de ser um milk. Então, ele é um gel pós-banho, tá? Pode ser utilizado como um creme de proteção corporal, então ali ele está junto até do Fucogel, um excelente hidratante. Uma recuperação da barreira da nossa pele, um conforto e hidratação de pele sensível. Então, isso que é bem interessante, gente, porque vocês podem utilizar até nas peles sensíveis. Tudo bem? Gente, eu queria falar mais umas coisinhas com vocês, e tem um assunto que eu acho importante a gente debater aqui, que é protetor solar, os fotoprotetores, tá? É interessante por alguns motivos. Primeiro, por causa de veículo, tipo, quais os tipos que a gente pode usar depois do microagulhamento, enfim. Então, existem alguns assuntos que são importantes serem ditos. Protetor solar, gente, não é tudo igual, tá? Então, o que difere muito o protetor é se ele é físico ou se ele é químico. O protetor químico, como que ele vai agir? Ele vai absorver os raios UV e vai dissipá-los. Um protetor 100% físico, ele reflete. Bateu, voltou, refletiu, tá? E aí, o que acontece? Então, então os melhores realmente são os protetores físicos. Seriam. Só que os protetores físicos, eles sempre fazem uma película de um precipitado branco. Então, a pele sempre fica mais branca, tá? Então, por isso que algumas pessoas não gostam, às vezes, de usar um protetor físico. Hoje, a gente tem muito no mercado a mistura deles. Ele é físico e químico. Então, ao mesmo tempo que ele absorve e ele bate e reflete. São os melhores, eu diria, porque não vai dar um precipitado branco, vai fazer um bom bloqueio, né? E aí, claro, a gente tem que pensar no FPS também, mas isso aí eu já converso com vocês. Falando sobre físico e químico, gente, quando a gente pensa assim, microagulhamento, intradermoterapia, jato de plasma, laser de CO2 fracionado, procedimentos que fazem uma abertura na pele e que leva algum tempinho para contrair e voltar ao normal. Usar ou não usar protetor? Né? Então, eu posso sim utilizar um protetor, mas não é qualquer tipo de protetor que vai servir. Ok? Então, o protetor ideal seria um protetor físico. Só que o que acontece? A gente sempre achou que ele ainda assim, 100% físico, faria penetração. E é esse o grande problema. Penetrar um protetor solar. O protetor é para só refletir, é só para proteger. Penetrar não é legal. Então, a gente tinha aquela coisa, olha, se puder evitar, melhor. Se for usar, usa um físico, né? Mas sempre com o pé atrás. E aí nós tivemos um lançamento da Meso, criando, se não me engano, faz 2 ou 3 anos isso, que ele criou um protetor 100% físico para pós-procedimento, tá? Pós-procedimentos, minimamente invasivos, que é o Skin Cover. E ela falava, olha, esse protetor é o primeiro e único no Brasil que é 100% físico para pós-microagulhamento e procedimentos que dão essa abertura de pele e que não vai penetrar. Ela sempre afirmava. E a gente ainda assim falava, puxa, que legal, mas será mesmo? Será que a internet é mesmo? E aí nós tivemos um artigo científico feito pelo Fábio Borges e pela Patrícia Croy, aonde eles comprovaram, eles testaram alguns tipos, e eles comprovaram que esse protetor, especificamente, que a gente está falando, que é o Skin Cover, da marca da Nestlé, não conseguiu fazer penetração. Não penetrou. Então, hoje a gente já fala, quer fazer procedimento minimamente, que vai fazer abertura e demorar depois para voltar, que eu falo pra caramba, né? Depois você vai usar um protetor físico em cover. Por quê? Porque, por enquanto, ele é o único de mercado que não penetra e está comprovado cientificamente. Os outros não têm comprovação. Então, em termos de segurança, a gente tem uma segurança maior, tá?
Ah, então seria legal meu paciente usar esse protetor sempre? Gente, é de gosto. Eu, Thaís, gosto sempre de indicar um físico, porque eu acredito que seja a melhor proteção para a sua pele. Não precisa pele de milagre, né, gente? Então, sempre é melhor um físico. Ah, ele vai fazer um precipitado branco? Vai fazer um precipitado branco. Mas, gente, depois disso você vai espalhando devagarzinho, mulherada aí põe maquiagem por cima, resolvido o problema. FPS, fator de proteção solar. Ele vai medir quanto de proteção ele consegue te dar, tá? Então, se você está na cidade, por exemplo, eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo, no dia a dia, dá pra gente usar um 30, tranquilo. Você tem melasma? 60. Vai pra praia? 60. Vai subindo, tá? Então, nunca indiquem protetor menos do que um FPS 30. Quanto mais, melhor. Ele vai aumentar o tempo de duração dessa proteção na sua pele. De quanto em quanto tempo você tem que repetir esse protetor. E, claro, quanto você está bem protegida perante também aos raios UVA e UVB. Gente, a gente tem mesmo que pensar que um bom protetor solar ele não pode bloquear só raios UVA e UVB. Ele tem que proteger o chamado UV geral. Então, é UVA, é UVB e é luz azul. Sim. Então, luz azul significa celular, computador e por aí vai. Não é todo protetor que tem isso. Então, quando você vai indicar, você vai comprar, olhe no rótulo. Se está descrito que tem proteção de raios UV. Gente, a nossa vida é isso. A nossa vida é celular, computador. Como que eu não vou ter protetor para isso? Tem que ter, tá? A gente não tem que ter esse maior, tem mais que ter esse fator de proteção de luz azul. Combinado? Veículos. Veículo depende muito do que você deseja. Por exemplo, você pode utilizá-lo em creme, gel creme, loção, stick, que é o bastãozinho só de aplicação. E você tem o protetor, que ele é feito em pó, né? Será que o protetor pó vai proteger tanto quanto um protetor tradicional, que normalmente é gel creme? A resposta é não. Também já temos uma comprovação científica quanto a isso. O protetor solar em pó, ele vem para somar em cima do que você está trabalhando. Mas você não pode contar que só aquilo já vai ser suficiente para fazer uma boa proteção na sua pele. Então você tem que colocar somando a isso. Não contar o protetor pó. Tá, gente? Quanto de protetor aplicar? Gente, pega os 3 dedos, tá? Coloca um risco de protetor em cada dedo e essa é a quantidade ideal que você tem aí para você aplicar no rosto inteiro a cada aplicação que você for fazer. Não adianta você pegar uma gotinha e espalhar no rosto todo e achar que está bem protegida. Não, não vai estar. Eu até indico que vocês fazerem um teste. Pega lá a lâmpada de UD, a minha é essa daqui, ó. Tá vendo essa aqui? Essa aqui é a lâmpada de UD, tá? Pega a lâmpada de UD, passa o protetor solar, entra na lâmpada de UD. Tá azul, meio roxo a pele dela, você tá bem protegida. Não. Tem uns pontos que estão roxos, outros que não estão. Não fez uma boa proteção. Tá? Então é um jeito interessante também de vocês saberem se a quantidade que vocês estão indicando, a quantidade que vocês estão ofertando para essa pessoa é o suficiente para fazer uma boa proteção solar. E, gente, não tem mais essa de, ai, porque esse protetor deixa minha pele oleosa. Gente, parei, hein? Não. Você tem todos os tipos de protetor solar hoje no mercado brasileiro que permitem a sua pele fazer uma boa proteção sem deixar oleosa, ou seja, oil free, e que não vai deixar pegajoso, acneico, nada disso. É a adaptação de protetor. Você tem que achar o protetor bom para sua pele. E aí tem um monte de marca. Então não tem mais essa. Hoje a gente consegue fazer protetor com coisas a mais. Então, um protetor que ele vai proteger e ao mesmo tempo ele vai clarear a sua pele. Luminescência. Ele vai proteger, ele vai clarear e ele vai trabalhar as rugas. Matrixil. Estou dando exemplos de nome. Rafemine, Fungin. São ativos que você tem que você consegue fazer uma boa
um bom trabalho junto com o protetor. Então, hoje a gente consegue montar um protetor solar para a pele da sua paciente falando o que você quer, manipulado. Olha, eu quero um protetor contra raios UVA, UVB, luz azul, incolor, que tenha bloqueio fator 30, oil free, ou seja, não deixa a minha pele oleosa, não dá acne, e que tenha luminescência e o matrixil, ou seja, vai clarear e vai trabalhar as rugas. Olha que legal. Então você cria um protetor para cada pessoa que você precisar, tá, gente? Então protetor tem que usar sim, não importa se está sol ou não, é isso. Ah, você usa protetor? Não, tá sol. Não, não vou sair de casa hoje. Gente, isso é um crime. Tá? Então, protetor solar tem que ser usado todos os dias, diariamente, aplicando de manhã e reaplicando depois na hora do almoço, ou seja, dá ali um fator ali de umas 5 horas para poder reaplicá-lo, para que você consiga manter a sua boa proteção da sua pele. Não adianta o melhor tratamento do mundo e a sua paciente não usar protetor. Fechou? E galera, queimando muito neurônio, estou deixando vocês, ó, fazendo fumacinha, faz parte, né? Eu sempre falo que é a fumacinha do bem, que quando a gente põe a cabeça vai funcionar, né? Gente, eu queria falar um pouco com vocês sobre os tipos de cosméticos que a gente pode utilizar para um tratamento minimamente invasivo, ok? Então, no minimamente invasivo, gente, a gente vai trabalhar aí com um cosmético que tem que ser próprio para isso. Não é qualquer coisa que você pode injetar. Por que eu estou tendo que falar sobre isso, gente? Porque, infelizmente, nos últimos anos, está aumentando muito o número de erro clínico por injetar produto que não era para ser injetado. Então, os produtos injetados, gente, ele vem em ampola, descartável, estéril, o seu produto. Não pode ter cheiro, não pode ter cor. Tem que ter uma grande quantidade de água, também líquido, para não ter problema. E todos os ativos precisam ser compatíveis. Eles têm que se falar entre si. Então, você tem hoje as ampolas compradas prontas, Biomedical, a própria Meso. Então, tem várias marcas prontas já para injetar. E você tem as ampolas que você manda manipular. Optium, Oxalab, são as marcas que a gente usa de farmácia. Quando você compra uma ampola pronta, é mais prático. Por quê? Porque já vem o pH ideal para fazer essa aplicação do produto. Tem registro da Anvisa, então é bem seguro em si, e você paga menos. Quando você monta uma ampola, temos alguns problemas. Primeiro, pH. Então, quando você for puxar na seringa, você tem que pegar ampolinha por ampolinha e ver o pH desse produto e colocar ou em ordem crescente ou decrescente na hora de puxar para a seringa. Senão, um pode anular o outro. Não pode colocar mais do que 5 ativos na mesma seringa, quando manipulado. No máximo 5 ativos. Ah, e contando já anestésico? Contando já com anestésico. O anestésico também entra nessa conta. Então, seria um do anestésico e a abstenção mais 4 ativos para colocar. Quando você compra pronto, ele está estabilizado dentro de um laboratório. Então, eles conseguem colocar uma maior quantidade de ativos nessa ampola. Por isso que, às vezes, essa ampola é um pouco mais cara até. Aí vocês vão falar, porque manipulada é mais barata. É mais barata, tem menos ativo. Lógico. Tá? Então, quando manipulado, eu não consigo colocar uma grande quantidade de ativos ali dentro. Sempre antes de vocês injetar, olha o líquido do produto em si, como que ele está. Se não teve alteração de coloração, se não tem nenhum precipitado dentro dele, ou seja, se não misturou alguma coisa indevida dentro dele, tá, gente? Porque eu já vi muitos casos de paciente chegar com uma necrose de pele porque a enzima estava contaminada e a pessoa não percebeu. Chama de enzima, né? A pessoa chama de enzima esses ativos. Então não dá. Tem que dar uma olhadinha antes. Tá, gente? Isso é importantíssimo. Ver se esse produto ele é para
intradermoterapia intramuscular, subcutânea, da gordura, ou dérmica. Um produto de derme não pode ser injetado em outro local. Você pode dar um nódulo. E se você injetar um produto que era uma gordura na derme, você vai necrosar. Então, o plano de aplicação, ele é fundamental para que você consiga uma boa ação final. Não pode errar. Tá? A gente não pode errar. Então, eu preciso dar essa frequência da maneira correta para o meu paciente, em segurança. E aí, esse tipo de problema que pode vir a gerar, não tem nada a ver com o seu paciente, tem a ver com você. A sua mal escolha, a sua não ter prestado atenção durante o seu processo todo. Então, quando vocês forem comprar cosméticos para injetar, gente, tem que ser para injetar. Ah, mas fulano tem uma ampola legal, mas ela não é estéril. Será que tem problema? Tem. Pode contaminar, pode dar uma infecção. Então, tem que ser estéril, tem que ser límpido, sem cor, sem cheiro, aquoso, e os ativos têm que se falar, precisam se combinar. Combinar, gente.